Saudações, gente amiga, por aqui José Luiz Madeira, começando mais um Luizinho e Companhia, o podcast aqui das plataformas digitais aqui da Voz Livre, né? E hoje recebendo aqui dois advogados, né? O Edson Anfilóquio e a Tabata Heidmann Aguiar, para um bate-papo aí, falar um pouquinho, né, sobre os direitos e deveres aí das pessoas. Também vamos abordar a questão aqui de golpes, que hoje virou até moda golpes hoje, né? E com a tecnologia isso acabou até facilitando mais para a malandragem, para os golpistas. E sempre é bom a gente, quanto mais informação e orientação a gente tiver acerca dessa questão aí dos golpes, também é importante para ajudar a gente a se defender. Sejam todos bem-vindos. Estamos só iniciando então mais um Luizinho e Companhia. Muito bem, vamos começar aqui pelo Edson Anfilóquio, né, que a gente já conhece de longas datas, né, ele que é militar da reserva, né, agora advogando neste momento, mas já passou aqui por São Ludgero, né, policial da reserva militar aí, aqui da região de Braço do Norte, mas vamos falar um pouquinho mais direto aí com o Anfilóquio, falando um pouquinho sobre a sua vida também pessoal e até o momento de chegar e abrir, né, o escritório Heidmann Anfilóquio Advogados Associados. Saudações, Anfilóquio. Saudações, boa tarde, Luiz, boa tarde, Cristiano, boa tarde, ouvintes. É um prazer estar participando desse programa. Obrigado pelo convite, né, a gente agradece. Estamos à disposição. Muito bem, recebendo também aqui, né, a advogada e empresária, né, a Tabata Heidmann Aguiar, também, né, fazendo aí o escritório aí em associação com o escritório Heidmann Anfilóquio e Advogados Associados, né, a Tabata também conversar um pouquinho com a gente aqui. Seja bem-vindo, boa tarde, Tabata. Boa tarde, Luizinho, boa tarde, Cristiano, boa tarde a todos os ouvintes da rádio e a todas as pessoas que estão assistindo este podcast. Agradeço o convite, estamos aí à disposição para bater um papo. Muito bem, né? Então tá aí recebendo aí dois advogados hoje, né? O Anfilóquio menos tempo, né, Anfilóquio? Tu era militar, mas tu começou a fazer começasse a estudar advocacia ainda durante o período que estava na ativa, né? Isso, eu iniciei a faculdade em 2004, né? Eu peguei ainda aquela faculdade, o curso de 11 meses, né? A gente finalizou em 2009 e eu fui para a reserva em 2016. Daí eu tirei minha OAB em 2018, né? Tinha um tempo ali para ajeitar a vida, estudar, enfim. E daí estou advogando desde 2018. Beleza. O tempo que passou pela questão militar, aonde que você trabalhou? A gente sabe que você trabalhou aqui em Braço do Norte e também foi comandante do destacamento aqui em São Ludgero, né? Eu iniciei a carreira como soldado em 1989, início em fevereiro de 89 em Tubarão, né? Fiz o curso em Tubarão. Em 2009, se eu não me engano, eu fiz o curso de cabo, passei a cabo, né, na Polícia Militar. Voltando um pouquinho, em 90, final de 89 eu vim para São Ludgero, né, como soldado, e fiz o curso de cabo em 2009. 2013 o curso de sargento, né? E eu praticamente trabalhei a carreira toda aqui em São Ludgero. Fiquei 8 ou 9 meses em Florianópolis para concretizar o curso de sargento. Aí, por coincidência, a comandante, na época que era a sargento Maristelma, ela foi para a reserva e aí abriu a vaga para sargento e eu vim para cá. Aí comandei de 2013 e de 2014, início de 2014 até 2016, o destacamento. Perfeito. Aí como comandante aqui daí? Como comandante. Como comandante. Do agrupamento. Natural de Braço Norte, né? Natural de Braço Norte. Certo. E aí a tua vida militar foi sempre São Ludgero e Braço Norte, a não ser os cursos quando estava em Florianópolis, é isso? Isso. Nunca teve em outras... Não, eu iniciei em Tubarão, lotado em Tubarão, vim para São Ludgero em 89 e fiquei lotado aqui, só saí para os cursos. Perfeito. Tu é da turma do João ali, do Márcio? Eu não sei se o Márcio e o João era da mesma turma. O João Dimon. Não, o João Dimon é bem... O Márcio, sim. O Márcio, o Valdemir.
o Edenir, falecido, né? Uhum. E a gente é da mesma escola. Certo. O João é antes? O João é antes, bem antes. O João, salvo engano, é 86, acho 84. Eu entrei em 89. Perfeito. O João ainda já pegou a época que era ainda o seu Tomaizinho Goulart ainda. Conhecia esse seu Tomás Goulart? Eu cheguei a trabalhar com ele. Que era o pai do Márcio, né? Pai do Márcio, Chegou a trabalhar com ele? Trabalhei com aqui em São Lugero, Braço Norte? Aqui em São Lugero. Aqui em Tubarão. Quando eu recém-formado, ele estava em Tubarão. Uhum. Né? Ele trabalhava lá no Corpo da Guarda, no quartel, né? No batalhão. Uhum. E depois ele veio para cá. Ele trabalhou um tempinho aqui, pouco tempo, mas trabalhou aqui em São Lugero. Depois foi para a reserva também, foi para né? Reserva. Beleza. Ele ele tem ele tem um genro que foi policial militar e depois foi para rodoviária, né? Não sei se você chegou a conhecer ele. Trabalhei com ele também. Ele foi meu primeiro comandante aqui. A Polícia Militar. E depois ele fez um curso para rodoviária, se não me salvo engano. Né? Ele foi para a Polícia Rodoviária, ele foi para lá para o Oeste, e lá ele foi para a reserva. Beleza. Se for contar a história, tem bastante. Antônio Ribeiro Filho. O Ribeiro, né? Ribeiro, falava, né? Eu acho que era Cabo Ribeiro na época isso, aqui, né? Eu não sei como foi que ele teve mais patente. Não, depois ele foi disso. a sargento. Foi a sargento. Foi. Perfeito, né? Hoje já tá na reserva há muito tempo ele, né? Faz tempo. Perfeito. E o Márcio, né, que era filho dele, eu me lembro bem do Márcio porque a gente era vizinho ali, né, que não sei se tu sabe onde é que o pai morava. Tu conhecesse o pai, eu acho, né? Sim, conheci. Aí o pai ali, eles gostavam muito de pescar, os dois, né? Até, inclusive, a gente fala o alemão, né, que era o filho aqui que é meu padrinho, o falecido Gregório Alves aqui, né? E ele é da tua turma também, né? Trabalharam bastante tempo junto. Valdemir, sim, é da minha turma. E depois ele acabou se tornando sargento também, né? Sim, a gente passou no mesmo concurso. Até dividimos lá o apartamento, né? Na época do curso. Isso em Floripa? Florianópolis. Isso. Daí essas são histórias que eu convivi aqui, né? E depois você acabou vindo para cá, aqui acabei depois entrando para a rádio, como jornalista e tudo mais. A gente acabou tendo um contato mais próximo pela questão aí das divulgações da Polícia Militar e até pela questão que a polícia sempre está envolvida com notícia também, né? Tanto que tem um setor muito bom hoje, muito profissional dentro da Polícia Militar, que é o setor de comunicação. Hoje é muito forte. Na época, geralmente, era alguém que fazia ali, né? Hoje tem um setor específico para isso aqui em Braço Norte. Tu acompanha o pessoal? Ou desce uma... Eu tô meio afastado, assim. Eu converso, às vezes, com o pessoal na rua, mas eu vou bem pouco na unidade. Até porque a tua profissão hoje acaba que nos momentos de fórum e tudo tem esse contato com a Polícia Militar. Sim. E você também, assim como eu, é rotariano, estás ainda, é ex-rotariano. Diz que não existe ex-rotariano, né? Já me fizeram vários convites para voltar, mas devido ao dia a dia da gente, algumas funções, eu acabei me afastando. Estás lá ainda? Como é que tá? Não, estou. Aqui em São Lugero, né? Só o pessoal pensa, mora em Braço Norte, mas... faço parte do Rotary Clube aqui de São Lugero e com muito orgulho aí a gente está sempre aí disponível para eventos sociais, trabalhos sociais, né? É muito importante essa pegada que tem o Rotary, né? Rotary Clube, que é de estar sempre voltado aí para fazer o bem aí e sempre com atividades sociais na cidade. A gente tem aplicado bastante no sentido de projetos, né? A gente tem um projeto lá que é do banco ortopédico, a gente disponibiliza camas, cadeiras de roda, enfim. Tem uma demanda bem grande. Tiveram um evento agora? A gente teve um evento agora da caminhada do Morro da Cruz, né? Foi bom? Foi bem bom. Superou as expectativas. A gente ficou até um pouco de receio em decorrência do clima, né? Que aquela semana anterior ele tá chovendo muito, estava frio. E aí no sábado deu uma melhorada e a gente ficou bem feliz com o resultado. Como é que tá o grupo hoje? Nós estamos salvo engano, em 32, não vou, mas tem mais de 30 integrantes hoje. Se mantendo aquele objetivo de ter sempre em média entre 28 e 30, exato, 35 ali, exato, né, membros. Porque assim, sempre em decorrência de questões profissionais ou pessoais, um ou outro às vezes muda de cidade, ou questões de trabalho, né, da correria do dia a dia, às vezes se afasta, né, como foi o caso do colega. Aí a gente sempre está convidando outros companheiros para fazer parte do grupo. O pessoal pega junto e a gente desenvolve bastantes atividades aí na cidade. Ainda na mesma forma, toda quinta-feira e a última não? Todas as quintas, com exceção da última do mês.
Perfeito, né? Para quem não sabe, a sede do Rotary fica junto aqui à sede também da Liga, né? Da Liga Verde Vale, né? Exato. Ali eu acho que é Bela Vista, se não me falha a memória, eu acho que é Bela Vista. Eu creio que sim. Muito bem, então tá aí, né? Falando um pouquinho aí sobre o Edson, tem muita história para contar, né? Eu sempre falo Anfilóquio, né? O pessoal conhece por Edson Anfilóquio, mas acabou pegando muito Anfilóquio por causa da tua profissão como militar, né? A gente chama de nome de guerra, né? Que é sobrenome, geralmente. Em alguns casos é o nome, depende de... Quando é um nome muito comum, que tem muito na tropa, eles usam o sobrenome, né? Uhum. E, não, aqui em São Lugero, acho que umas 3, 4 pessoas me chamam pelo primeiro nome. Geralmente é o sobrenome, né? Anfilóquio. O Edson são poucos que conhecem. Que conhecem. Muito bem. A gente também tá nesse bate-papo aqui, né? A Tabata, né? A Tabata que é advogada, mas também é casada com um empresário, né? A Tabata que trabalha com a questão de frigorífico lá, né? Sim. Falar um pouquinho sobre a questão do frigorífico, depois a gente vem com essa questão que daí é o teu dia a dia, que é o trabalho da advocacia. Só vou pedir para falar um pouquinho mais perto do microfone, ô Tabata. E quanto tempo já casada? Tem filho, não tem filho? Então, eu e o Everton nos conhecemos na escola, né? E a gente começou a namorar desde muito cedo, né? Desde os 15 anos de idade. E aí, quando foi em 2009, eu perdi a minha mãe. Né? E aí eu sou filha única, né? Fui criada só pela minha mãe. Aí acabou que o destino fez a gente morar junto, né? Aí, mas a gente tinha, né? Sonho de casar, e aí a gente casou em 2013, né? E em 2014 nós tivemos a Beatriz. Então hoje ela vai fazer 11 anos em dezembro. E depois em 2018 nós tivemos o Miguel. Tá com 7 anos hoje. Beleza, tem um casalzinho ali, uma menina e um menino. Esse é o sonho de todo pai, ter um casal, né? Mas, Tabata, falando um pouquinho do empreendimento, quando vocês se conheceram, vamos dizer, na questão mais séria, já pensando em casar e tal, porque se conheceram desde o tempo de colégio, Braço Norte, né? Vocês são natural. Sim, nós somos natural de Braço Norte, nós moramos lá, né? Eu moro em Braço Norte. Do interior, não? Eu moro lá no bairro Rio Bonito, né? E o meu marido e a empresa lá, o frigorífico Weber, ele fica localizado no Rio Santo Antônio, né? Popularmente conhecido como Coruja, né? Ele é de lá. Aí ele estudava lá na escola perto da minha casa e nós nos conhecemos na escola. Era ali no Rio Bonito, não? Ainda, sim. Tá lá no mesmo local a escola. Perfeito. São Heidemann, aqui tem bastante Heidemann. São parentes dos Heidemann aqui, o Edilson ali? Não. Os Heidemann da minha família são lá de Vargem do Cedro. E os Heidemann da família do meu marido, porque o meu marido também é Heidemann, né? O pai dele é Heidemann 2 vezes, o pai e a mãe dele é Heidemann, e eles são do Pinheiral. Então, esse pessoal aqui de São Lugero, acredito que seja da mesma descendência, né? Da época que vieram, né, os imigrantes da Alemanha para cá. Mas, assim, um parentenço mais próximo da minha família mesmo é o pessoal de Vargem do Cedro. Vargem do Cedro, os Heidemanns de lá de Vargem do Cedro. Beleza. E aí, bom, quando que começou? Tu viu nascer a empresa do teu esposo ou não? Já é coisa de família, não? Essa empresa, ela foi fundada pelos pais e os tios do meu marido, né? Se não me falha a memória, em 97. E aí, quando eu comecei a namorar com ele, a empresa já existia, né? Já estava em funcionamento. É forte? Dá para considerar forte? Sim. Porque tem muitos frigoríficos ali, né? Sim, ela é uma empresa bem consolidada no mercado, né? Eles têm aproximadamente uns 100 funcionários, eles vendem bastante lugares. Como eu não trabalho lá, eu não sei te dizer muitos detalhes, né? Mas eu sei que eles vendem ali na região de Florianópolis, de Joinville, de Brusque, na Serra. Eles têm Eles têm, assim, um campo bem legal, assim, bem... Certo, bem amplo, né? Eles lidam só com suíno? É suíno, Eles fazem abate e fazem algumas coisas industrializadas, né? Linguiça, torresmo. Perfeito. E vende in natura também? Vende carcaça. Eles têm um portfólio bem grande, assim, bem legal. Certo. Se eu te perguntar quantos que eles abatem por dia, tu não vai saber me dizer. Mais ou menos. Sim. Eles abatem em torno de uns 500 por semana. Por semana? Eles fazem abate 3 vezes por semana, né? Eles não fazem todos os dias e aí eles vendem isso em torno de uns 500 por semana. Funciona em 2 períodos, 2 horários, não?
O frigorífico, ele trabalha, né, durante o dia, né, das 7 da manhã até o meio-dia, depois da 1 às 5, 6 horas, mais ou menos. E de segunda a sexta, assim. Sábado e domingo não trabalham. Aonde que é ali? Ele fica aproximadamente 1 quilômetro e pouquinho, lá da igreja, lá do centrinho da comunidade, né, do Rio Santo Antônio. Era em propriedade deles lá mesmo? Sim, o meu sogro é de lá, né? A minha sogra é aqui de São Ludgero, ela é Weber. Ah, é? Por isso o frigorífico Weber. É o sobrenome da minha sogra. Não é do Matias aqui não, né? Do Matias Weber, deles ali, o ex-prefeito aqui de São Ludgero. Eu não sei, a minha sogra é sobrinha do Martinho, lá do Pesque Pague. Ela é sobrinha dele, mas ela é natural daqui de São Ludgero. Perfeito. E o meu sogro era de lá, né? Lá de lá, certo. Do Rio Santo Antônio. Se conheceram, ela acabou indo pra lá e fazendo a vida lá. Uhum. Vocês moram no centro ali? Nós moramos no Rio Bonito. Ah, mora lá no Rio Bonito, mora na propriedade lá. Sim, eu fui criada ali, né? Quando a minha mãe faleceu, eu era filha única e aí, né, eu herdei a casa dela. Era propriedade também, não? Era terreno agrícola, assim, não? Não. A minha mãe, a família do meu avô, quando eu era criança, né, eles tinham uma olaria, eles fabricavam tijolos. E era exatamente lá onde eu moro. Né? Aí a minha mãe, depois que meu avô faleceu, ela ficou ali, assumiu os negócios. Ficou mais ou menos até os anos 90 e alguma coisa, que daí teve uma época ali da Plano Collor, inflação, né? E acabou que o destino fez ela seguir um outro caminho, assim, né? Mas eu fui criada ali no Rio Bonito, onde eu moro mesmo. Muito bem, né? Então tá aí a Tabata, né? A Tabata, filha única. Sabe que eu não imaginava que você era filha única, né? Geralmente as famílias, principalmente famílias tradicionais, sempre são maiores, né? As famílias aí, se pegar ali, né? Principalmente as pessoas do interior, as famílias eram muito, muito grandes, né? E depois, agora cada vez diminuindo mais. Não no caso dela, que aumentou, né, Anfiloque? No caso dela, já é 2 filhos, né? Mas a família da minha mãe é grande, né? A minha mãe, ela tinha 13 irmãos. Olha Os meus só. avós tiveram bastante filhos. Só que daí a minha mãe, como ela não foi casada com meu pai, né? A minha mãe foi mãe solteira, né? E eu fui criada só pela minha mãe. Então acabou entendi. né, que ela só teve eu. E ela não teve mais nenhum outro relacionamento? Ela teve um outro relacionamento depois, né? Depois, eu acho que eu já tinha uns 14 anos, assim, quando ela iniciou esse relacionamento e ela ficou com ele até quando ela faleceu, né? Em 2009. Ah, sim. Então depois ela... Entendi. Mas vamos deixar esses detalhes mais sórdidos e pessoais de lado. Mas só para o pessoal conhecer um pouquinho, né? Geralmente a gente não conhece tanto as pessoas. E hoje as redes sociais, elas acabaram aproximando muitas pessoas, mas se afastando dos contatos pessoal. Aí essa questão do Rotary, o que nós estávamos falando, ele tem essa questão também de trazer as pessoas também para o contato, né? Porque isso aqui é muito artificial. E tem muito contato, mas muito artificial. E no fim acaba se perdendo um pouquinho essa questão do contato, do olho no olho. Calor humano. Calor humano, que eu acho que é importante também, né? Então nunca foi tão importante hoje os grupos de futebol, os grupos, os happy hour, final de semana, essas coisas aqui para aproximar um pouco as pessoas. Mas um detalhe ainda nessa questão, não sei se vocês percebem isso, né, para falar um pouquinho dessa questão de convívio social, que às vezes a gente vai na lanchonete, João Flor, e tu percebe lá casais e família, tu percebe que são famílias e não estão conversando, né? Estão mais no celular e conversando no celular e coisa do que esse convívio. Eu acho que tá faltando um pouco isso, acho, hoje para a sociedade, né? A gente até observa isso quando sai com casais de amigos ou até familiares, assim, e o pessoal conversando e 2, 3 lá no celular, mandando mensagem, e até a gente brinca, pedir um copo d'água, vou botar o celular dentro do copo, a gente veio aqui para conversar. Mas é isso, é que hoje o celular ele é uma ferramenta útil, né, para trabalho, enfim, para negócios e para tudo, né, para pesquisa, enfim. Mas a gente tem que realmente se policiar um pouquinho para não deixar isso atrapalhar o dia a dia, né. Às vezes até tu chega em casa, às vezes de conversar com a esposa, é capaz de ficar lá no celular, sempre tem coisas interessantes para te ver, enfim, trabalho e tal. Então tem que se policiar um pouquinho, os filhos também, aquela questão de o filho pega o prato, serve, vai pro quarto e fica no celular, na TV.
Então a gente tem que cuidar um pouco, que a tecnologia ela faz bem, mas também tem que ter esse start para não deixar a coisa desandar, né? O meu número hoje, o meu WhatsApp ainda é o mesmo que eu tinha quando comecei a cortar cabelo, né? Então, larguei de cortar cabelo, fiquei 17 anos dentro do salão, larguei, já faz mais de 10 anos, e o meu número ainda é o mesmo. Mas isso é um problema às vezes, porque acaba que tu vai levando serviço para casa. E aí não tem horário. É engraçado, né? Às vezes eu penso assim, pô, vocês não fecham 6 horas? 9 horas da noite, 10 horas mandando. Só que eu chego um horário e eu não deixo lá o celular e não foco muito no celular. Porque se abre tem trabalho. Eu sempre digo, eu não gosto de abrir celular, não é para ficar ali, é porque daí já vem serviço pra gente, né? Vocês têm, acredito que vocês têm número... que vocês não atendem, né? Assim, por exemplo, chega às 6 horas, fica lá. O advogado é igual o médico, o celular está sempre de prontidão. Nós não fizemos a parte criminal, né? Então a gente não tem aquela necessidade de atender um cliente que porventura esteja preso, esteja na delegacia, esteja precisando do advogado naquele momento, né? Quem atua nessa área realmente precisa ficar sempre com o celular ligado, né? Porque se o cliente tá lá preso, ele não vai esperar tu responder ele no outro dia de manhã, né? Ele quer... Até porque lá na delegacia tem, né? Quando a pessoa é detida, ela vai ser interrogada e é importante ter um advogado acompanhando naquele momento, né? Então, como nós não trabalhamos com isso, a gente procura responder quando tá no escritório. Até porque, assim... 90% das pessoas que mandam mensagem pra gente vai perguntar assim, doutora, como está o meu processo? Daí se eu estou lá na minha casa, eu não tenho como responder pro cliente naquela hora, né? Então, assim, eu procuro responder quando eu tô ali no escritório. Daí eu tô na frente do computador, eu abro o sistema e olho, eu digo, olha, o teu processo tá em tal fase, né? Mas é isso, assim, eu tenho, né, os dois números, né? Até porque quando chega em casa também tem a família, tem os filhos e tem aquela correria toda. E aí tem essa questão também de não adianta nada. E se a gente abre a mensagem para lembrar no outro dia de ver, é difícil, né? Então a gente deixa lá, a hora que tá no escritório, responde, né? Perfeito, né? Tu também acredita que você... Eu tenho uma ponderação. Eu tenho os dois, também tenho o profissional e o particular. Uhum. Só que se quer falar comigo, me liga. O Anfiloc não responde não ninguém. Responde. Não. Sim, não é que eu não respondo. Eu não fico em função do WhatsApp. Uhum. Porque senão a gente também não tem vida, né? Uhum. E até tu comenta, de vez em quando tu manda alguma coisa, eu só vou ver no outro dia. Não é que eu não vejo a mensagem e tal, mas eu foco mais no trabalho. Eu digo para os clientes, se tem algum documento para me enviar, me envie. Se for alguma coisa urgente, envia e dá uma ligada. Né? Que aí eu já sei que alguma coisa... Senão, vai ficar para outro dia ou para quando... Ô, Flávio, mas aí, sabe o que é interessante? Que essa tua fala, né? Porque as formas como as pessoas lidam com as redes sociais ou o WhatsApp, nesse caso também. Eu já sou totalmente ao contrário. Eu não liguem para mim que eu não atendo. Manda o WhatsApp. É porque às vezes a gente está ali concentrado fazendo alguma atividade, né, no campo jornalístico, algo nesse sentido, e às vezes tu está concentrado ali, se liga, tira e daí tem que começar tudo de novo. Então, se tá lá no WhatsApp, manda lá a mensagem, manda o áudio, e aí depois eu vou lá, vejo, respondo, responde, né? Aí volto de novo ali, que daí dentro da minha linha de raciocínio. Então, é interessante como a questão de cada profissional tem uma forma de trabalhar no WhatsApp. Mas eu também sigo essa tua linha, assim. Eu também prefiro, né, responder as perguntas que mandam pelo WhatsApp, porque, assim, se eu tô atendendo um cliente ou outro cliente me liga, fica ruim, né, eu tá interrompendo o atendimento e tá falando com uma outra pessoa, né? Uhum. E, principalmente, se a gente tá fazendo uma audiência, né? A gente deixa os celulares desligados. Então, assim, eu acho também mais fácil. Manda um recado, a hora que eu tô lá no escritório, que eu tô disponível para responder, eu vou lá, olho a mensagem e respondo, né? Então, é porque daí é no tempo, é diferente. Mas é que o Anfiloc, ele tem uma característica que eu acredito, por exemplo, se ligou e ele não está disponível, já nem vai atender, né? Então é nesse sentido. Exato. Se eu estou atendendo, não atendo. Não atende, mas na verdade fica quase no mesmo sentido da questão do WhatsApp, porque a gente não atende o WhatsApp, tanto que o meu é silencioso. O meu, se alguém ligar aqui, ninguém percebe, porque eu deixo sempre no silencioso. É quase, vamos dizer, a mesma coisa. É que o contato por telefone, ele é um contato mais prático.
Porque tu tá tendo aquele contato, vamos dizer, humanizado mais. E resolve ali na hora. Resolve ali. É porque, não sei se é porque em decorrência do meu antigo trabalho, mas eu gosto mais de ter aquela conversa com o cliente, de preferência até pessoalmente, né? Uhum. Mas quando não é possível, a gente tem clientes de fora da região até, aí faz tudo por telefone mesmo, né? Mas com o telefone tu consegue ficar mais online, digamos assim, no que tu tá querendo tirar do cliente até para resolver o problema dele. Então dá para instigar mais, né? Por mensagem fica um negócio meio mecânico, né? Tu pergunta um negócio, às vezes o cara não está disponível, ele vai te responder daqui 15 minutos, às vezes tu já está numa outra pegada, então o telefone já resolve tudo ali, tira as dúvidas, ele também sana as dúvidas dele e tal. Mas não é que eu não responde, demora, mas responde. Se tiver urgência, liga. Ô Anfloc, vocês fazem a audiência por videoconferência? Sim. Isso. Depois da pandemia, alguns juízes voltaram a fazer audiências presenciais. Eu fiz o ano passado, no final do ano, uma lá em Criciúma, do juiz lá, audiência presencial. E tem o juiz do Juizado Especial Federal de Tubarão, que a oitiva de testemunhas tem que ser presencial. Mas, assim, 80% ainda do Poder Judiciário ficou no online, né? A Justiça do Trabalho, as audiências são todas online. Foi uma reviravolta grande, assim, essa questão da pandemia, essas audiências online. Mas isso ajudou ou atrapalhou? A logística da gente pro advogado é muito mais fácil, porque assim, se eu tiver que sair daqui de São Lugero e ir lá em Criciúma fazer uma audiência, eu vou perder uma tarde. Esse dia que eu fui lá, eu cheguei lá, o banco disse que não tinha acordo, eu fiquei lá no fórum 2 minutos e voltei embora brava. Eu disse, não acredito que eu vim aqui só pra isso, né? Mas daí eu perdi uma tarde. Se eu tivesse ali no escritório, eu tinha resolvido aquilo em 15 minutos, entendeu? Só que, principalmente a questão de oitivas de testemunha, assim, o juiz e a gente sabe identificar quando a pessoa tá bem ensaiadinho, ou de repente não tá falando 100% da verdade, a gente consegue identificar. E essa questão mas consegue identificar no olho a olho, no cara a cara. E daí tá. essa questão ali de quando fica online, né? Aí mas já quando não tem mas cara a cara é diferente, tu sabe? É a mesma coisa que tu conversar com uma pessoa pessoalmente por telefone. Tu vai ver as feições da pessoa, o semblante. Apesar da pessoa sentar ali, olhar pra câmera, né? Ser orientada, não olhar pros lados, olhar só pra câmera, mas... Tá, mas quando se está fazendo essa questão com a testemunha, ouvindo as testemunhas, elas têm que ir vamos dizer, lá no escritório ou lá no fórum para fazer lá, por exemplo, se uma audiência é lá em Criciúma e aí ela tem que ir no fórum em Braço do Norte, ou é de casa isso? Ela pode fazer de casa do celular, ou ela pode ir no escritório do advogado. A gente ali no escritório, a não ser que a testemunha realmente não possa, mas a gente faz normalmente ali do escritório. Porque a gente tem o receio que se chegar na hora, essa pessoa não estiver num local adequado, ou ela não tiver uma boa internet, ou se simplesmente ela não conseguir acessar aquele link, a gente vai perder a oportunidade de produzir aquela prova, em alguns casos, né? E como é que funciona com a justiça isso? Supondo que a testemunha... Isso acontece também, a audiência com a testemunha ali do juiz, escutar também isso? Sim, na verdade não existe testemunha do juiz no civil, né? No criminal existe a do Ministério Público, né? Mas a testemunha, ela é chamada pelas partes, né? Tanto pelo autor como pelo réu. Então, assim, quem vai... chamar a testemunha vai ser a gente, vai ser nós, vai ser os advogados, né? O juiz vai fazer as perguntas dele, depois vai abrir para o advogado, mas a testemunha é sempre das partes. Então, né, se a testemunha é minha, eu vou orientar ela a acessar ali o link, né? Mas tem que ser uma pessoa que sabe mexer com o celular. Agora você imagina assim, estamos fazendo uma aposentadoria rural, tem que achar um vizinho que conheceu a pessoa tem 80 anos. Não, mas ele conheceu, ele viu a pessoa trabalhando na roça. Como é que essa pessoa vai poder acessar ali um link num celular? E ele não pode ter ajuda, ele tem que ser o testemunho, ele tem que ser sozinho, né? Perfeito, mas supondo que aconteça algum problema técnico,
Aí isso pode ser remarcado, não é? Sim, se for verificado na hora que foi um problema técnico, eles remarcam. Mas se chegou na hora, a testemunha simplesmente não apareceu, Não abriu o link. não abriu o link, nem tentou entrar, alguma coisa assim, a gente vai... Se a gente intimou a testemunha, porque agora até isso eles passaram para o advogado, né? O advogado tem a obrigação de intimar a testemunha. Então, se a testemunha foi intimada, a gente ainda consegue. Agora, se porventura, por algum motivo, essa testemunha não foi intimada, aí a gente perde a oportunidade de produzir aquela prova. Perfeito. Então, pode atrapalhar em alguns casos. Pode dar ruim. Mas hoje cada vez a internet está mais... né? E os equipamentos também hoje estão cada vez melhores E daí também. assim também, né, Luizinho? Vamos supor, às vezes o cliente está esperando já 6 meses por aquela audiência. Chegou no dia, a testemunha não entrou, vai remarcar para daqui a 6 meses de novo. O cliente vai ficar 1 ano esperando aquela audiência, entendeu? Então, a gente quer que o processo realmente ande, né? Que ele rola. Então, a gente por isso que a gente já pede. Não, vem aqui, porque, né, se tiver algum problema técnico, a gente vai dar um jeito de resolver aqui na hora, né? Para não perder essa data, essa oportunidade que já estava marcada, às vezes, há meses, né? E a gente tá ali esperando isso. Dá uma tranquilidade maior também para a testemunha, porque já não dormem à noite, né? Quando tem audiência no outro dia. E aí, se tiver que acessar um link, se é uma pessoa que não tem muita intimidade com a tecnologia, enfim. Então, a gente prefere que venha no escritório, né? Claro que tem casos, a pessoa está viajando, ou um caminhoneiro, enfim, ou está trabalhando fora, né? Daí a gente tenta ver uma outra forma dele fazer à distância. Mas sempre dando prioridade para trazer no escritório, porque é mais fácil, né, dar esse suporte ali. Perfeito. Como é que está hoje o fórum em Braço do Norte? São quantos ajuizados hoje? Tem 3 varas em Braço do Norte, né? Uma vara criminal e a primeira e a segunda vara civil. Certo. E cheio? Gente, a marca de Braço do Norte sempre é histórica, né? Que ela sempre foi abarrotada, né? Sempre com muitos processos, assim. Hoje o Fórum de Braço do Norte, eu não sei te dizer exatamente quantos processos tem em andamento, né? Também não sei te informar quantos servidores tem, mas ela é uma comarca com bastante demanda. Porque a comarca engloba 5 municípios, né? São Lugero, Braço do Norte, Rio Fortuna, Grã-Pará e Santa Rosa de Lima. Aí, se você comparar Braço do Norte, uma comarca com 5 cidades, tem 3 varas. Orleans é só Orleans, tem 2. Perfeito. Houve uma movimentação, ensaiaram novamente este ano ainda mais uma movimentação para se abrir uma comarca aqui em São Lugero e abranger, inclusive, Pedras Grandes junto. Chegou a ser bem falado até, foi bem falado esse ano novamente. Agora até que deu uma parada de novo. Isso, para vocês, advogados, isso seria muito bom. Muito bom, muito interessante, porque os processos andariam mais rápido, né? E também desafogaria a comarca. Mas, assim, eu não sei como é que ficaram essas questões, né? Mas há um tempo atrás, quando o pessoal foi no tribunal cobrar essa situação da comarca de Braço do Norte, a solução que eles deram, eles queriam tirar São Lugero e botar para Orleans. Aí foi um berreiro só, né? A OAB não quis, nós advogados aqui não quisemos, porque aqui de São Lugero, assim, a gente... Pra ir pra Braço do Norte parece que é fácil, pra Orleans o pessoal não vai, né? É verdade. Não é? Apesar de a distância ser quase a mesma coisa, mas o pessoal, pra ir pra Braço do Norte parece que é mais fácil, né? Então a OAB se manifestou contra e aí eles abandonaram a ideia, assim. E eu lembro até na época que o Dr. Léo Fister era vivo, que ele estava ali trabalhando na prefeitura, que ele chegou aí lá no tribunal e conversar. Ele estava tentando, depois, né, do falecimento dele, eu não sei se mais alguém tomou a iniciativa de fazer alguma coisa. Então, mas este ano houve uma movimentação bastante grande nos bastidores, né? Sim. Inclusive a própria Lesc entrou também com alguns advogados, com alguns deputados também, né? Para estar fazendo essa movimentação. Se falou bastante vamos dizer, nos bastidores, né? Sim. E aí a ideia era Grã-Pará e São Lugero fazer a comarca aqui, no caso a sede aqui, mas também pegar os serviços de Pedras Grandes também, né, para fazer essa comarca aqui.
né? E aí, mas só que agora também não escutei mais nada. Faz uns 2 meses que eu não escutei mais nada. É que isso tudo envolve custo, né? Impacto financeiro, O né? tribunal vai ter que contratar servidores, juízes, enfim, pessoal técnico, né, para o dia a dia, enfim, estrutura, né? Talvez E o tribunal também eles estão, assim, tomando um rumo de fazerem várias especializadas. Por exemplo, o Juizado Especial da Fazenda Pública de toda a região é Aranguá. Bancário, Florianópolis. O tribunal tem feito isso. Então, não sei, né, qual é a ideia deles de repente, daqui a uns anos, só terem várias especializadas, ou se vão ser só essas que têm mais demandas, eu não sei qual é a ideia, né? Mas o tribunal tem adotado algumas coisas nesse sentido. Agora, em Tubarão, eles criaram uma vara de execução de pena, né? Então, o tribunal também está fazendo esse tipo de trabalho, assim. Ou seja, cada ramo, né? Cada lugar seria um ramo. Se tu quer por exemplo, cria uma vara da família lá em teu lugar. Então, todos os processos que envolvem vara da família iriam lá. Mas isso, como é que vocês vejam isso? Isso não pode, por exemplo, pega qual que é a Florianópolis, bancário? Aí teria que se deslocar daqui para ir... Não, porque é online. Tá, tem a facilidade do online. Hoje em dia, a gente fica meses sem entrar no fórum. Quando eu comecei a advogar, há 15 anos, se eu quisesse ver um processo, se o cliente chegasse hoje ali no meu escritório, né, para mim fazer uma defesa num processo, que ele tinha sido intimado pelo oficial de justiça, eu tinha que ir lá no fórum pegar o processo para ver. Hoje não. Hoje ele é todo online. Não, hoje a gente imagina a mesa do juiz lá cheia de processo, né? Hoje não existe mais. Tá? Ele é todo online, ele é todo digital. Então, por essa questão não seria um empecilho, né? E a vara especializada é aquela coisa, ela é especializada. Perfeito, perfeito. Eu só vou pedir licença um pouquinho, né, para chamar aí o nosso intervalinho, né, rapidão aí, antes de entrar aí o intervalo aí, só agradecer aqui também aqueles que estão com a gente aqui, a Pizzaria do Tio, né, você que não conhece ainda, a Pizzaria do Tio fica aqui em São Lugero, né, fica aí na rua Henrique Robod, a rua aqui da Beira Rio, o telefone de contato é o 36570171 e para você que queira aí pedir o delivery é o 999232485, 999232485. São Paulo Magazine, todo mundo compra aqui na São Paulo Magazine, 3657-1090, tudo em moda para você. Muito bem, vamos para um rápido break cultural, né, para trazer aí os recadinhos dos nossos apoiadores culturais, as propagandas, e depois a gente vai aproveitar que na bancada tem 2 advogados e vamos falar um pouquinho aí de direito bancário, previdenciário, direito de trânsito e também os golpes aí que rondam a praça. Já já a gente está de volta, não saia daí. Muito bem, voltando aqui com o Luizinho e companhia, lembrando, você que está acompanhando a gente aí através do nosso podcast, nossas redes sociais, através aí da Voz Livre TV, você não esqueça aí de curtir, compartilhar, se você não é inscrito no canal, se inscreva lá no canal, venha com a gente, vamos fazer o nosso canal crescer, a gente que já tem aí mais de 18.200 inscritos, né, e com a força sua aí, com certeza a gente vai cada vez crescer mais e levar aí o nome da nossa região aí para todo o Brasil, para todo mundo. Queria agradecer também ali o pessoal da Construago, né? A Werner Construago, né? Que fica ali na rua Zé Zudasso. Aquela lojinha, né, de bairro, sabe? Aquela loja onde você encontra tudo ali, até se você quiser ali comprar prego fracionado, você compra, né? Só para você ter uma ideia, que é aquela lojinha para servir o bairro mesmo. Mas eles já começaram muito bem ali, a Werner Construago, né? Tem tudo aí para construção e também tem tudo pro agro também, pro seu pet. Então ali é o lugar certo aí para você que está aí fazendo aquela reforma, né, para você que tem aí o seu animal de estimação, chegar ali com certeza. Tem tudo também, né, para você que gosta aí de passarinhos também, tem ração lá para passarinhos e tudo mais, enfim, visite ali a Werner, né, Construago, que fica ali no bairro Divina Providência, né, na rua Zé Zudasso. Muito bem, voltando aqui então com a Tabata e o Anfilóquio, né, eles que são sócios aí
do escritório Heidemann Anfiloch Advogados Associados, né? A gente no primeiro bloco aí, a gente falou um pouquinho aí do dia a dia do escritório, mas principalmente a gente falou também um pouco aí, né, da vida de cada um até chegar, né, até chegar aí a montar o escritório. Eu queria colocar na bancada aqui, Edson, até vamos fazer o seguinte, o Anfiloch, tá? Eu vou trazer o tema e aí a gente discute entre nós aqui, vamos conversando entre nós aqui. E eu queria começar com o direito bancário, né? O direito bancário, quase tem muita gente, pelo menos falando aqui como leigo, né? A gente não ouve muito isso, a gente escuta o criminal, né? É o advogado defendendo aí o bandido, e tem muito que diz, advogado defender bandido, mas claro, né, a justiça tem que ser feita para todo mundo, né? Não é o caso, no primeiro bloco a Tabata já falou que não é a especialidade de vocês, né? Mas eu queria começar falando do direito bancário, porque geralmente tem a aposentadoria, né? A multa de trânsito, isso a gente escuta bastante, vamos lá para ver se ameniza um pouquinho a multa, enfim. Mas eu quero começar falando um pouquinho sobre o direito bancário. Vocês fazem isso, né? Sim, a gente faz, né? Até um tempo atrás a gente tinha uma dificuldade que seria a parte de cálculos, que o advogado, o formando em direito, ele vai fazer, o aluno de direito, ele vai fazer direito para não ter que fazer cálculo, né? E aí agora a gente está se especializando nessa parte também de cálculo, né? Para dar o serviço completo, a gente tinha que terceirizar esse serviço, né? Uhum. Hoje a gente consegue fazer no escritório. Mas o que é o cálculo? Tu pega um contrato bancário, né? E tu consegue calcular para ver se a taxa de juro que está sendo cobrada naquele contrato é a real, né, que foi estipulada lá a taxa na prática, se é a real que está no contrato. Geralmente dá algumas diferenças. Ah, entendi. Isso falando, por exemplo, tipo um empréstimo? Exatamente. Tu faz um empréstimo pessoal, consignado, que a gente tem muito problema com o pessoal aposentado ali nessa questão de financiamento, né? E aí então tu consegue destrinchar ali para saber se aquele valor que está sendo pago é realmente o valor que teria que estar sendo cobrado, né? Então a gente consegue fazer esses cálculos hoje. Existe o abuso do juro. Por exemplo, a pessoa está precisando, na hora vai lá, né, fica empolgada, cabe dentro do orçamento e de repente assina, né, até porque tem algumas coisas que ainda para negociar muito, negocia até um certo ponto, e aí daqui a pouco ele percebe, tá apertado pra caramba, vai ver, mas olha o juro que eu tô pagando. Existe isso e a pessoa assinou o contrato. Esse contrato não tem que ser respeitado, que assinou? Tu pode fazer uma revisional, né? Pode a qualquer tempo fazer uma revisional daquele contrato, né? Por achar que tem alguma situação ali que está te prejudicando, né? Com relação aos juros abusivos, que é o que geralmente o pessoal fala muito disso, né? Uhum. Existem alguns entendimentos, né? Hoje se entende, a jurisprudência que entende que tem que estar sendo cobrado uma vez e meia ou duas, além daquilo que foi entabulado ali no contrato, né? Ou que o Banco Central estipula como o valor correto para aquela data que foi assinado o contrato. O que a gente trabalha muito ali no escritório é a quebra do contrato. Vou dar um exemplo bem simples, assim, tu vai numa agência, faz um contrato e tu vai pagar um juro de 2%, título de exemplo, e tu faz o cálculo e vê que está pagando 2,2%. Então não é um juro abusivo, porque não chega àquele teto, né? Mas só que ali ocorreu a quebra do contrato. Tu contratou 2% e está pagando, um exemplo, né? Prático. Está pagando 2,2%. Então a gente consegue discutir isso, né? Tá, e o cartão de crédito, isso entra nessa questão do direito bancário também, essa questão? Cartão de crédito, RMC, RCC. Essas letras aí já tá fora esse é mais a gente trabalha mais com essa parte, como eu comentei no início, com os aposentados e pensionistas, né? Porque, o consignado. Exatamente, porque a gente tem um nicho no escritório que trabalha com previdenciário. Então, esses clientes do previdenciário, a gente tinha uma dificuldade porque eles têm essas questões dos financiamentos que aparecem na conta, a financeira, de repente, joga lá um valor na conta e a partir daquela data o cidadão está lá com um empréstimo forçado, digamos assim. É bem comum, né? E aí, para devolver isso tem que ser via judicial, porque o banco não aceita o estorno daquele valor, enfim.
E aí a gente aproveita esses clientes que têm esse problema, que chega pra gente, porque já são clientes do escritório, então onde a gente esticou. Aí tem muita essa questão aí que às vezes não tem a margem, aí eles jogam pro cartão. Aí o juro vai nas alturas, né? Certo. Que a gente às vezes percebe de alguma situação que a gente escuta é que o banco, não sei se é nesse sentido que você falou, mas daí não é só para aposentado e pensionista, é no geral, que para acertar o contrato coloca junto um outro produto. Às vezes a pessoa não quer aquele produto, mas não quer perder o contrato, essa venda casada. Ela é permitida, isso? Não pode ser discutido para... O cliente não tem muita essa opção na hora, né? Até porque às vezes uma pessoa simples, ela não, dá o contrato para ela ler, ela não, né? Não entende. Vai ler 5 laudas ali de letras ínfimas, né? Enfim. Então ele não tem muita essa noção. E realmente, como a colega falou, essa venda casada, ela acontece muito, assim, eles colocam seguro, colocam juntam ali um cartão, né? E, enfim, que o pessoal da seguradora, da financeira consegue jogar ali pro cliente, ela joga, né? Porque eles ganham em cima, né, dessa venda, né? E às vezes o cidadão vai lá para pegar R$2.000 para resolver um problema particular e eles jogam alguns contratos em cima desse contrato financeiro ali, e às vezes a pessoa nem está sabendo, né? Ela não tem essa noção de que está contratando outros produtos do banco, né? Justamente, e aí às vezes quando chega em casa um filho ou uma outra pessoa um pouco mais instruída que olha, não, você aqui tem isso e aquilo, você contratou, né? Aí ele começa a pensar, isso aí pode ser discutido? Pode. Que se é fácil de se ganhar isso, não é? Como que funciona? É assim, ó, a gente gosta muito de pegar o contrato, fazer uma análise, fazer os cálculos, ver o que tem nesse contrato, perguntar para a pessoa se ela contratou aquele seguro, por exemplo. Se ela contratou, não tem por que estar... né? Nem ia discutir. Exato. O que não foi contratado, né, que a pessoa não tem... Por exemplo, às vezes um senhor lá, ele tem um financiamento e ele pediu, só que tem um seguro que ele não sabia. Né? Às vezes até acontece alguma coisa, a família nem está sabendo que ele tinha esse seguro, enfim. E a gente conversa, levanta a situação de... Porque assim, cada contrato tem seus detalhes. Então, por isso que tem que ter esse contato com o cliente para tirar todas essas dúvidas, né? E ali tu consegue pegar detalhes que às vezes numa conversa pelo WhatsApp ou, né, à distância tu não conseguiria levantar, né? Porque entendendo isso tu consegue aí ver o que dá para fazer para aquele cliente específico, né? E cada caso é um caso, né? Certo, mas o que mais aparece hoje no escritório e coisa para se discutir é a questão previdenciária. Em termos o nicho maior do escritório hoje é o direito previdenciário. Da questão bancária, eu digo, né? Do consignado, por exemplo. Sim. Sim. Aparece muito de que a pessoa fez o consignado, por exemplo, para um filho, para um genro, Isso acontece da pessoa ir lá procurar, achar que foi lesada ou não pela própria família, né, nesse sentido? Acontece, mas é porque assim, nessa conversa a gente também tenta tirar do cliente porque assim, às vezes o cliente assinou um contrato e não lembra. 2, 3 anos atrás. Sim. É normal, tu conversa, tu assinou esse contrato? Não assinou. Daí tu pede uma cópia do contrato. Tá lá a assinatura. Às vezes até a imagem, né? E tem alguns contratos que eles fazem só com a foto, né? Com reconhecimento facial. Tá. Daí a pessoa não lembra. Não lembra. Não assinou, mas mandou uma foto segurando o documento, ou só uma foto do rosto mesmo. Válido? É válido. A gente pede esse contrato com reconhecimento facial e tá lá, né? Então, assim, por isso que eu digo, a gente primeiro faz esse levantamento para ir ver para aquele caso específico o que tu consegue fazer. Já que a gente está falando de aposentado e pensionista, teve essa questão agora que pegou, né, a nível nacional e tal, dessa questão aí eu não sei se é sindicatos ou enfim... Da fraude, né? Que estavam fazendo isso sem a permissão e coisa. Sim. Então, se veja a fragilidade, muitas vezes, se pensa, o governo federal, que é um órgão que é cheio de dispositivo de segurança, ainda assim, né, os espertos conseguem achar uma falha para fazer isso aí. Nesse caso foi coisa gigante, né?
O escritório de vocês, acredito que todos os escritórios devem ter sido pelo menos questionado, né, se teria alguma coisa ou não. Não sei se vocês também teve isso. Antes de sair na imprensa, né, essa questão aí dos sindicatos, nós já tínhamos sido procurados por clientes que estavam tendo descontados. Aí você imagina, Luizinho, uma pessoa ela é aposentada com salário mínimo, R$ 1.518. Aí aparece um desconto de R$ 40 no benefício dela. Aquele valor vai fazer muita falta para ela. Com certeza. Muita. Então ela vai verificar, tá lá um desconto para um sindicato. Que sindicato é esse? Lá de São Paulo. Que vantagem que essa pessoa vai ter, né? Se associando a um sindicato de fora. Entendeu? E aí as pessoas normalmente também são idosos, são pessoas humildes e elas dizem que não, eu não autorizei isso. E aí, né, a gente já tinha sido procurado antes de vir à tona essa questão dessa fraude, né? Mas já tinha aparecido ali no escritório. Mas sim. quando surgiu isso, é que daí acendeu um alerta. Eu acredito que daí todo mundo já foi ver no seu Olerite ver se tinha esse desconto ou não. Porque tem alguns que nem percebem que estão sendo, vamos dizer, lesado aqui, né? De alguma coisa que não queria, né? Mas assim, Luiz, desde sempre, a gente sempre tem esse problema no escritório com os clientes. Além dessa questão dos sindicatos, os bancos e financeiros fazem a mesma coisa. Ah, tá. Então não é só sindicato. Não. Claro que hoje tu pode ir lá no meu INSS e fazer o bloqueio, mas mesmo assim eles conseguem burlar, tá? Dá um pouquinho mais de trabalho, mas eles conseguem. Por exemplo, tu é aposentado ou pensionista e de repente um dia tu vai no banco lá para movimentar tua conta, ou mesmo no aplicativo, tu vê lá que tem um valor depositado na tua conta. Tu vai ver um empréstimo que lançaram lá. Então, assim, a gente sempre teve esse problema com os nossos clientes. De pessoas que não pediram um empréstimo, né, ou, por exemplo, finalizar ali um consignado, né? E a financeira vai lá e já lança outro, né? Acontece isso? Acontece bastante. Mas libera o dinheiro, mas... Libera o dinheiro na conta da pessoa. Apareceu o dinheiro lá e a pessoa... Aí não tem como devolver, né? Que daí... É via ou judicial. Às vezes... Aí só via judicial. Mas nesse caso é fácil, né? Neste caso. Fácil, não é bem assim. Não é bem assim, porque tu tens que provar pro juiz que que a pessoa não autorizou. Vou te dar um exemplo. Ela falou das pessoas que ganham um salário mínimo. A gente tem um cliente de Siderópolis que ele teve... Ele foi aposentado... Ele é aposentado com salário mínimo. Né? No mês seguinte da aposentadoria dele, caiu lá um financiamento de R$20 mil na conta dele. Eram quase R$600 por mês. Aí tu imagina, ele ganha um salário mínimo. Tem os compromissos dele, né? A gente levou quase um ano para conseguir eliminar, cessar o bloqueio, tá? Todo mês vem o desconto. Enquanto a gente estava discutindo ali, a gente ingressou com a ação, né? Mas isso cabe indenização tudo também, né? Sim, mas aí tu imagina... Mas tem que provar, né? Sim. Tu imagina... Mas até isso acontecer... Exatamente. Ele levou, acho que quase um ano. Ele me ligava... Assim, a gente ligava quase toda semana para saber se... E aí ele não usou o dinheiro? Não, daí a gente pediu para ele reservar o valor, e aí chegou um momento que a gente devolveu para o judiciário depois repassa para o banco, né? Olha só, então os golpes, tem uns golpes institucionalizados. Isso não seria um golpe, seria um financiamento forçado, indevido, né? Indevido, né? É porque as pessoas que trabalham não vou estar aqui julgando todos, né? Mas a pessoa ela tem que conseguir produzir uma quantidade de vendas num mês ou numa semana, e aí ela dá... Porque assim, todos precisam de dinheiro, né? Muitas dessas pessoas que caem esse valor na conta, eles assumem porque, né? Veio numa boa hora, digamos assim, já é uma pessoa que de vez em quando está pegando um financiamento e tal. Mas não existe um valor pré-determinado de desconto, existe. Né? Não sei se é 30%, até 30% margem, né? Da renda, eu acho, né? E porque você falou que, 600 pila, né? R$600 quase que não chega a extrapolar, mas quase ali extrapolando já esse limite, né? Ou seja, eles já botaram um empréstimo. E isso é comum acontecer? Muito. Olha só, né? Tem que ficar ligado com os empréstimos consignados quando tá terminando. E agora eles fizeram um empréstimo de folha de pagamento também, né? Daí como é que funciona? A empresa empregadora tem a obrigação de fazer o desconto e repassar para o banco. Mas pode agora fazer empréstimo também. Para descontar em folha de pagamento? Exato.
Daí, no caso. É uma novidade, faz uns 2, 3 meses, né? Um pouquinho mais. Mas isso daí seria já do setor privado, né? Exato. Do funcionário de Exato. indústria. Jogaram para a empresa, né? A empresa é responsável por fazer a retenção e repassar. Se não fizer isso, ela pode sofrer as consequências. Mas a empresa também tem que aderir a isso, eu acredito. É obrigatório, né? Se é uma lei federal, tem que cumprir, Se o funcionário chegar no setor e disser que quer seja descontado do fora que quer da esse folha. financiamento nessa modalidade, eles têm que ir lá e... Lá na empresa do meu marido, assim que surgiu a lei, já teve funcionários que pediram. É? Isso pode ser bom para o funcionário, mas no futuro pode ser ruim para os dois, né? Sim. Dependendo. Até para o banco, né? Porque como é que o banco vai ter a garantia de que aquela pessoa vai continuar trabalhando lá e vai continuar trabalhando fichada? Pois é, como é que funciona no desligamento? Pois é. É o fundo de garantia. Daí eu não me aprofundei muito nisso, porque a gente não tem essa demanda ainda no escritório. Então, mas olha que interessante. mas tu tens lá um valor de fundo de garantia, de acordo com o valor que tu tens no fundo de garantia, eles vão estipular um valor que tu pode pegar. Fundo de garantia é o que está garantindo o empréstimo. E a empresa fica responsável por fazer essa retenção e repassar para o banco. Olha aí a essa. empresa, por exemplo, no caso que ela citou, que tem 100 funcionários, eles vão ter que contratar um funcionário para cuidar dessa parte, porque é uma... Assim, eu dei uma olhada rápida assim por cima, porque isso está ainda... Tá caindo no mercado agora. É uma novidade, e né? aí o que acontece? É uma legislação bem complexa, assim. Então vai ter que ter um funcionário que vai ter que fazer um curso, vai ter que correr atrás, a empresa que se vire, né? Então vai ter uma logística a mais, porque tu sabe que hoje o funcionário, né, qualquer um que vê que tem uma possibilidade de pegar um valor, né, enfim... a gente sabe que educação financeira não são todos que têm, né? E muita gente está no vermelho e precisa para pagar o mercado, para pagar uma energia, uma água. Ele tiver que pegar lá R$1.000, ele vai lá e pega e pronto, né? E tem que resolver o problema da família. Mas essa logística daí foi jogada, essa responsabilidade foi jogada para a empresa. E a garantia seria o saldo do fundo de garantia. Perfeito. Tem 10 funcionários que façam isso, esses 10 funcionários a empresa retém o valor e repassa para pro banco, para a operadora financeira. Aí tu imagina assim, a empresa dá uma bobeira e um desses funcionários vai pro Serasa SPC porque não foi repassado o valor. Entendesse? Deu algum problema? Exatamente, alguma de repente uma determinada hora esse funcionário vai no comércio, enfim, ou vai consultar o nome dele e vai ver que a responsabilidade é da empresa, então é um problema bem sério isso. Tem que na verdade, até para vocês profissionais da área, tem que estudar bem essa legislação. A demanda não chegou pra gente ainda. Então... Até porque isso é com o tempo, né? Exatamente, se isso é muito novo, é o tempo que vai trazer a demanda. Hoje eu estive ali conversando com a Tabata, ali ela tá falando dos golpes, né? O Tabata. E assim, golpe tem, né, 1001 tipo de golpe, né? E agora tem já um mais novo golpe na praça aí. Agora não, já faz um certo tempo, né? Surgiu o golpe ali do falso advogado, né? Então, o que os golpistas fazem? Eles vão lá no site do tribunal, porque o processo ele é público, ele tem o princípio da publicidade previsto em lei, né? Então o processo é público. Alguns processos são em segredo de justiça, processos que envolvem menores, né? Coisas assim, aí eles são em segredo de justiça, mas os outros não. Processo contra o INSS, essas coisas, eles são públicos, né? Então o golpista ele vai lá, acessa o site do tribunal e ele vai ver, olha, o Luiz Madeira tem um processo com a doutora Tabata. O que o golpista faz? Ele pega um número de telefone, vai no Facebook, pega a minha foto, coloca no perfil, entra em contato contigo, com o Luiz Madeira e diz, olha, Luiz, aqui é a doutora Tabata, eu tenho uma boa notícia para você. Você ganhou R$30.000 no seu processo. Ele se passa por mim. E aí o cliente a pessoa acha tem que está processo... falando comigo. A pessoa tem um processo comigo, a pessoa acha que está falando comigo, mas é um outro número. Mas estão usando a minha foto, eles acham que estão falando comigo. E aí eles dizem que, olha, para te receber esse dinheiro, tu tens que pagar uma taxa. Daí eles botam valores aleatórios, né? R$1.000, 5.000, 10.000, não sei, qualquer valor. E aí eles se passam pelo advogado. Tá? Então, até porque vai aparecer a foto, vamos dizer, no WhatsApp ali. Não sei se... uma foto pelo WhatsApp. E eles já fizeram isso com todos os advogados aqui da região.
Olha, então isso tá comum. Sim, tá um golpe muito, muito, muito comum. Muito. E é fácil de cair, viu? Sim, Porque eles pegam detalhes do processo eles e passam eles fazem uma montagem até de alvarás e mandam para os clientes, eles passam uma credibilidade. Até na semana retrasada, tivemos de novo clientes sendo procurados, né, com esse golpe. Teve um cliente que ele foi lá e fez um download de todo o histórico do processo e enviou. O golpista enviou o download do processo. Disse, não, realmente, esses dados ele pegou no teu processo, eu falei para ele. Né? Mas assim, a orientação que a gente tem feito realmente é no boca a boca, alertando os clientes, né? Principalmente quando o processo se encerra. A gente está alertando, olha, o teu processo está encerrado, tu não tens mais nada para receber. E aquela coisa, ficou com dúvida, se não for esse número que tu sempre fala comigo, vem aqui, não vai pagar nada, porque normalmente a pessoa não tem que pagar uma taxa para receber. Não tem sentido isso aí, né? E eles fazem. Tá bem difícil. Mas a pessoa que não entende, né? Ela vai cair. Ela pensa, se tem que pagar, se tem alguma taxa que tem que pagar, pô, vamos pagar de uma vez, né? Pega até um empréstimo com a família. Quem é que não vai pagar uma taxa de 5 mil para ganhar 50 ou 20 que seja? Exato. Todo mundo vai fazer, né? Até porque eles estão. Né? Até porque a pessoa que está lá, o cliente, ele vai estar convicto que está falando com o advogado dele, né? O advogado. Né? Justamente porque tá lá o número e tal, se não conhecer o número, você, não, troquei de número, coisa mais fácil. Porque assim, se o cliente nos procurou, ele nos contratou, então ele confia na gente. Justamente. Então, se eu estou dizendo para ele, olha, Luiz, pague este boleto para você receber, você vai pagar. Justamente. E aí que eles conseguem. E assim, ó, é pago o boleto, é feito o Pix, e aquilo ali não tem mais como recuperar, porque tu não vai mais encontrar a pessoa que fez aquilo. Né? Porque é que ela usa aquele número ela dá aqueles golpes ali naqueles dias ali e cai fora. E até as contas que recebem esses pagamentos, elas são contas fraudulentas, né? Então, assim, e infelizmente, através da internet, você descobre muitos dados, CPF, conta bancária, tá praticamente quase tudo ali, se quiser achar. A internet, ela ajuda muito, muito em muitas coisas, mas tem algumas outras coisas que ela... Pros espertinhos também facilitou bastante. E a gente sabe também que os golpistas, eles compram um banco de dados, né? Então, nesse banco de dados, né, que vaza, de repente, de um órgão público, ou de um banco, enfim, e aí ali tem todo, do INSS, vaza muito dados O sistema do INSS, ele é muito falho, Luiz, há muito tempo já... se ouve falar de pessoas que... Eu já tive, por exemplo, clientes que eu não sabia que o benefício dele já tinha sido implantado e ele estava recebendo a ligação do banco oferecendo empréstimo. Como que ele sabia? Quem é que passou essa informação para ele se nem eu sabia disso? Entendeu? Então, o sistema do INSS, esse problema de vazamento dos dados, não é uma coisa que veio agora com essa questão da fraude dos sindicatos. E esse vazamento de dados, ela já vem sendo uma coisa que já vem acontecendo há muito tempo. Tá, em outros setores, né? Por exemplo, como os bancos. Há bastante tempo já. Certo. Tá sendo chamado de golpe do advogado? O golpe do falso advogado. Golpe do falso advogado. Mas existem vários outros tipos de golpes, né? Nossa, inúmeros, né? Por exemplo, tem gente que clona o número? Não, esse daí já tá mais batido. Mas, por exemplo, eu vou te dar um golpe que tem surgido e que talvez as pessoas ainda não saibam. O golpe do Detran. Você quer pagar um emplacamento do teu carro e você não quer ir no despachante. Eu vou pagar aqui no site do Detran mesmo. Aí você vai lá e digita Detran Santa Catarina. Abriu um site, você clicou lá, digitou, imprimiu o boleto, pagou, foi ver, era falso. O site é falso. Site fake. Tem que tomar muito cuidado, já fica o alerta, tem né? Tem gente pagando aí 2-3 mil reais de IPVA. Fica o alerta e também não para as pessoas consegue tomarem licenciar, muito não cuidado. Sabe por quê. E essa questão do... Tem isso também. É que eles entram num site achando que estão entrando no site do Detran e é um site fake, né? Mas olha só, inclusive o Detran ele publicou isso um tempo atrás. O Detran tem publicado bastante. Para alertar, né? Esses alertas. Cobrança de multa, que tu recebe o link da multa lá, daí com desconto. Agora, assim, ó, é difícil, né? Assim, é estranho, né? Porque existe tantos profissionais da área que, né, da área da ciência da computação. Como é que não consegue chegar numa conta dessa? Como é que não consegue chegar num autor deste?
né? Eu falo dessa questão da internet, por exemplo. Telefone, eu não sei, talvez seja um pouco mais difícil, mas na internet, que tem IP, que tem um monte de coisa e não consegue chegar. Às vezes a gente até desconfia, será que não tem alguém lá por riba que também tá conivente com isso, né? É que chega, só que quando chega... Já tá tarde. Já Demora, levou muita gente. Ele já foi. Pela informação que um dia eu estava conversando com o pessoal aqui do despachante, o site do Detran, né, o Estado, ele vive derrubando o site. Todo dia eles derrubam vários sites. Mas os caras eles sabem fazer aquilo ali. Aquilo ali é o trabalho deles, né? Uhum. Entendeu? Então o Detran derruba, o Estado derruba o site, ele vai lá e faz outro. Então até ele investigar aquele primeiro, o cara já criou 5, 10, 20. Até porque os caras também não são bobo, né? São gente que sabe... São pessoas da área, são pessoas técnicas naquilo ali, porque, né, uma pessoa que não entende desse sistema não vai conseguir, né? Bota um dia que fica no ar, ele consegue lesionar muita gente. Imagina, um dia. A lesão é grande, assim, por um... E esse pessoal, eles conhecem o famoso algoritmo, né? Exatamente. Ele faz chegar na pessoa que está Exato. pesquisando aquilo ali. Exato. Né? Às vezes a gente não consegue fazer uma boa publicidade, né, Cris? Divulgar os nossas plataformas, e eles conseguem com tanta facilidade. Tem também um novo golpe também que eles têm dado nos empresários, pessoas que têm e-mail, pequenas empresas, né? Eles dizem para pessoas que a pessoa, tu contratou tal serviço, né? Manda o boleto, usam através do certificado digital. Esse vazamento de dados é uma coisa complicada. Há um tempo atrás, a Justiça do Trabalho ela passou a exigir que as empresas se cadastrassem ali numa plataforma ali para receber intimações. E aí, depois disso, tu te cadastra, tu já começa a receber ligações oferecendo serviços, até serviços jurídicos, assim. Então, assim, o pessoal a internet aí tá facilitando muito essa questão de golpes, então... Hoje em dia, todo cuidado é pouco. Então, até um site que você acha que é do Detran pode não ser. É que hoje, para te lesar alguém, tu não precisa sair de casa com usar força ou intimidação. Nada. Hoje tu faz com... Tá todo mundo... Hoje está mais fácil, inclusive, Exato. fazer do escritório da casa. E assim, um detalhe que a gente teve já vários problemas no escritório, a pessoa está em casa, recebe uma ligação dita do banco, que é para ir até uma agência próxima. Isso a maioria cai. Que está tendo a pessoa se identifica como do setor lá de segurança do banco e pede para ela procurar uma agência para trocar a senha da conta. Porque está tendo uma tentativa de invasão. Eles citam lá, na última hora tentaram invadir a tua conta 5 vezes, a gente conseguiu bloquear e tal. Então tu procura uma agência mais próxima e troca a senha. Então quando a pessoa chega lá e coloca o cartão e digita a senha, eles à distância, porque eles já conseguiram hackear o aparelho, à distância eles já habilitam uma segunda máquina enquanto a pessoa fica ali, ela consegue entrar a primeira vez para digitar a senha para ver para trocar. Ela já não consegue usar mais, que aí eles já trocaram a senha e começam a fazer os saques. O saque da conta. Então a gente teve uns casos aqui, até a gente ficou bem preocupado, que era um valor considerável, né? E graças a Deus a gente conseguiu resolver o problema para o cliente. Mas nessa questão do banco, qual que é a responsabilidade do banco? Toda, porque assim, imagina, o cliente mora aqui em São Lugero, costuma fazer todas as transações bancárias, Braço Norte, São Lugero, Olhães, Tubarão, e de repente começa a tirar 5 mil, 10 mil em São Paulo, em Minas, enfim. O banco tem que ter uma segurança para saber que aquela movimentação é estranha, né? É em cima disso que a gente vai, E o banco tem ele tem como monitorar isso. Aconteceu isso comigo. Há um tempo atrás, eu recebi uma ligação da agência aqui de São Lugero, que a minha conta bancária é daqui, eles me perguntaram, Tabata, tu pedisse para alterar o teu celular e a tua senha? Eu disse não. Aí ele me mandou o que ele recebeu. Eles alteraram a minha senha do Gov, baixaram a minha CNH digital, mandaram um e-mail pro banco e disseram que era eu e pediram, olha, cadastre meu novo celular eu tô viajando. Olha e o banco identificou que era uma tentativa de golpe, mas eles têm condições e eles têm o dever de controlar isso. De checar, né? De checar. Agora, essa questão do golpe, o pessoal que está escutando nós aí, gente, assim, nada cai do céu, né? Então tem que ficar lembrando. Quando a vantagem é muito boa, você está tendo uma vantagem muito boa, desliga naquele momento, diz que vai entrar em contato, que não pode naquele momento, que vai ver depois. Porque assim, se for o banco não é, mas se for o banco,
ele tem interesse. Se for o golpista, tem mais interesse ainda. Ele, né? Então, nesse tempo, dá tempo de você ir na agência bancária ou de você ligar para o número que você tem para a agência bancária e resolver isso aí, checar, né? Então, quando existe um ditado velho já que diz, quando a esmola é demais, até o santo fica desconfiado para fazer o milagre, né? Sim. Então tem que cuidar um pouquinho. Então fica aqui o alerta, né, para as pessoas jamais passem informações, dados bancários, uma foto segurando, né? Ah, aqui é do banco, manda uma foto tua segurando a identidade. Eles fazem um empréstimo com aquilo ali. Então, fica o alerta para as pessoas não fazerem isso, né? Ficou com dúvida, procurem um advogado, procurem o banco, né? E tem que tomar todo cuidado é pouco. Apesar da pessoa pode estar se identificando com o advogado, ou do banco, do INSS, qualquer que seja, não responda, não passe informações, não bote foto de cartão, porque eles conseguem fazer muita coisa com uma simples foto, né? Eles conseguem fazer bastante mesmo. Perfeito. A questão do... vocês trabalham com trânsito também, né? Trânsito, eu vou te contar, trânsito é um problema, né, Anfiloque? Trânsito é a solução. Você é um problema e o Anfiloque, que foi militar, trabalhava bastante na questão do trânsito também nas épocas passadas, né? E trânsito dá bastante problema, né? Dá. Assim, a gente trabalha mais voltado para questão... Porque assim, não compensa tu ali fazer um recurso de uma multa ali de estacionamento, enfim. A gente trabalha muito com a questão da CNH, suspensão, né, e cassação, questão da lei seca. Por quê? Porque geralmente essas infrações, elas, além dos valores, elas geram também a suspensão ou a cassação da CNH. Então a gente tem um nicho ali no escritório que cuida disso, porque assim, hoje um motorista profissional, ele viaja o Brasil todo e hoje tem dispositivo radar, e, enfim, e está sendo autuado, né, deu uma bobeira, já foi autuado, né? Às vezes até por velocidade, ou às vezes por questões de final de placa. Em São Paulo é muito comum, e às vezes num período de 12 meses esse condutor ele estoura a pontuação e a profissão dele, né? Então eles procuram a gente para a gente atuar, né? A gente tem tido bastante êxito, né? Não dá para resolver o problema de todos, né? Alguns vão ficar, simplesmente vão ter que cumprir a pena, mas a gente tem assim bastante êxito nas nossas demandas. Essas questões de... Quando a gente fala, né, são tudo equipamento, né? Esses equipamentos, eles não podem dar problema? Por exemplo, eu vou dizer assim, até falar pro pessoal, por exemplo, a BR-101 tem aqueles radar lá que é 100, 110, depende do local que você está na 101. E a cada distância tem o radar. E aí tem gente que passa o radar e enfia o sarrafo. Só que eles fazem uma média aquilo ali, né? Sim. Né? Fazem uma média. Se nesse do trecho A ao trecho B é 110, se você passou aqui a 110 nesse aqui e lá você passou a 90, mas aí o tempo que você levou para ir de um no outro dá que é mais de 110 quilômetros, pode ser feito isso? É feito isso? É feito. Eles fazem, eles chamam de radar inteligente, né? Uhum. Eles fazem a média tempo e distância. Então, às vezes tu vê o radar, às vezes o próprio aplicativo às vezes indica ali a localização. E na 101 não tem como não ver, né? Tem a placa, tudo Sim. certinho, né? E aí, só que tem esses radares inteligentes, tu passou no ponto A em determinado horário, no ponto B eles fazem a média para ver se bate com a velocidade. Se não tiver, faz a autuação, sim. E é permitido isso? Não... Tem legislação que permite, sim. Tá. Outra coisa, é obrigado ter as placas? É obrigatório ter placa? Informando sim. Que vai ter o radar? A placa que está diminuindo a velocidade. A velocidade é 110, em média, né? Tá. E na BR tem pontos que não, 80, enfim. Uhum. Tem que ter a placa informando a velocidade regulamentar e a velocidade daquele local específico, né? Uhum. Finalizou ali o local da fiscalização, em seguida já vem a placa dando a velocidade, né, regular da via, né? E nas estadual também é obrigado ter a placa? Obrigado. Radar à frente, nesse sentido? Não, de velocidade. Ah, de velocidade. Velocidade. Não, o radar não é necessário. Não, porque o fixo sim, mas o radar móvel é só a placa de velocidade. Tipo, eles vão fazer a fiscalização e tem que ter uma placa naquele local, até porque ali tem que passar por um estudo técnico, né? Tá, entendi. Mas assim, mas quando é o fixo? No estado não existe radar fixo? Existe, né?
No estado, não. Nas rodovias estaduais, não, só na federal. Ah, tá. Então, no estado é só o secadorzinho que o pessoal fala. Exatamente, só o radar. Eles falam que as polícias estão sempre escondidas. Eu não vi a polícia. O conselho anda na velocidade regulamentar, para não ter problema. Outra coisa, pode Mas ser... assim, a pergunta que tu fez no início ali, se pode dar problema, pode, né? Mas do equipamento, eu ia mas voltar não nisso. deve, porque esses equipamentos eles têm que passar anualmente por uma aferição, né? Uhum. E aí nessa aferição anual, ele vai para o Inmetro, é feito todo um estudo técnico lá para ver se está dentro do padrão, né? Se não tiver, ele fica em manutenção e só liberado a hora que está... Não, sim, aí sim, nesse caso sim, mas eu digo assim, daqui a pouco o policial tá lá com o equipamento, né, tá lá, vamos dizer, então, há 3, 4 meses lá com o equipamento, esse equipamento começou a apresentar algum tipo de problema que, de repente, nem o policial conseguiu identificar esse problema e está acabando prejudicando, vamos dizer. Isso é possível acontecer isso? E tem como provar isso? Essa é a questão. Possível, né? É possível, sim. De todo equipamento eletrônico, ele é passível de apresentar um problema, né? Nossa geladeira queima, nossa máquina de lavar roupa em casa dá problema, enfim, né? Uhum. Mas é difícil, tá? É difícil, porque geralmente é um equipamento que dá pouca manutenção e nessa aferição anual, geralmente, tanto que a maioria dos equipamentos vão para aferição e voltam sem precisar, é raro, assim, ter que ficar em manutenção porque deu alguma alteração, é bem raro. Perfeito. E pode ser multado em estrada de chão? Que tipo de Por qualquer exemplo, lugar, qualquer via pública? Vamos pegar aqui, tem a rodovia que vai aqui para Tubarão pela Ponte Baixa, tem um trecho ali que é estrada de chão, por exemplo, a polícia pode ficar ali e multar ali, mas que tipo velocidade, por exemplo, alguma coisa nesse sentido? Qualquer tipo de infração. Está na via pública, ele está sujeito às regras de trânsito, né? Mesmo sendo estrada de chão, por exemplo. Qualquer via. Olha só. Via tem gente que acha que em estrada de chão não pode, né? É lá do interior lá, que não pode multar, né? Não tem. Aí anda sem capacete. Anda sem capacete, isso tem bastante. Não, assim, a fiscalização de trânsito, ela é passível em qualquer via pública, né? Isso não importa o pavimento, no caso, não, né? Ela pode ser... Até porque se esse mesmo cidadão que reclama de uma fiscalização, ele vai querer que a polícia vá até o local se houve um sinistro de trânsito, enfim, né? É verdade, isso é verdade. Então, é verdade. Tá na via pública, tá sujeito. Tá, pra terminar aqui essa questão do trânsito, Filó, que a gente já estamos encaminhando para terminar também o nosso podcast hoje, muito bacana hoje. A polícia, vou pegar a rodoviária federal. A polícia rodoviária federal, em perseguição de um veículo, ele sai para uma rodovia estadual. A polícia pode continuar a perseguição na rodovia estadual ou sai da jurisprudência da polícia? Jurisdição, na verdade. A jurisdição é assim, ó. Vou dar um exemplo aqui. A PM rodoviária, né, estadual, ela sai atrás de um veículo, o veículo ingressa na 101. Ele vai continuar, ele vai informar o órgão competente, que seria a Polícia Rodoviária Federal. Eles vão formar ali as barreiras e tal. Exato. Se for abordado na via que for abordado, quem vai fazer ali as autuações de trânsito se não mudou, né? Porque eu tô fora faz 9 anos já, mas acredito que não tenha mudado, né? Enfim, quem vai fazer as autuações de trânsito é a polícia responsável por aquela via. As questões de crime, se iniciou, por exemplo, uma perseguição aqui em decorrência de um crime, né, vai depender da jurisdição da questão da delegacia, né? A Polícia Militar ou a Polícia Rodoviária Federal ou estadual vai encaminhar para aquela delegacia competente em decorrência daquele crime específico e a área onde foi constatado, né? Então, mas a Polícia Militar não pode atuar na BR. Tipo, ela não pode chegar lá, abordar alguém na BR-101 e fazer uma autuação de cinto, enfim, de radar, não foge da competência. A Polícia Rodoviária Federal também não pode atuar dentro de Tubarão ou aqui em São Lugero, enfim, se ela estiver passando aqui para deslocar para alguma situação, ela vê alguma situação de infração de trânsito ou de crime de trânsito, ela vai abordar. O que fugir da competência dela na questão de trânsito, ela vai chamar a PM local ou a Polícia Rodoviária, que é responsável pelo setor, para tomar aquelas medidas administrativas
relacionadas àquela infração, né, no local. Mas pode abordar, não vai ter problema nenhum, pode abordar, só que aí a parte administrativa ou a parte criminal vai ser direcionada para o órgão competente. Né? Perfeito, ou seja, se está em perseguição, então continua na perseguição, já vai passando o rádio. Exatamente. E se conseguir, vamos dizer, abordar o veículo em questão, aborda, faz o trabalho de reter aquilo ali, chama o órgão competente para terminar para dar sequência à ocorrência. Acontecia muito assim, por exemplo, a gente abordava aqui, por exemplo, um caminhão transportando cigarros. É de competência da Polícia Federal. A gente abordava e encaminhava para Criciúma. Lá para a delegacia da Polícia Federal, porque ela levava até lá. Levava até lá, né? Fazia todo um procedimento e levava para lá para eles que são responsáveis por esse tipo de crime. Então daí cada um na sua competência. Né? Perfeito, ô Filóquio, né? Até para a gente encerrar aqui, gostaria de saber se faltou alguma pergunta, se tem alguma pergunta que o Filóquio gostaria que eu fizesse aí. Né? Fica à vontade aí. Eu queria agradecer por vir aqui no episódio 2 aí do Luizinho e companhia. Espero que de muitos e que possam vir em outras oportunidades. Não, eu agradeço, né? A gente agradece pela oportunidade também, né? E eu acho assim, o que eu quero deixar de mensagem é se essas questões a gente tem visto que muitas pessoas estão sendo lesadas por as questões de golpes via celular. Se tiver alguma dúvida, né, tem lá um processo com um advogado A ou B, procura o advogado que está cuidando do seu caso e tira as informações, porque geralmente esse pessoal eles vêm com aquela situação da urgência, né? Tem que ser agora para liberar o dinheiro, enfim, ou outra situação ali. Desliga e tenta entrar em contato com o advogado, né, que cuida do seu processo para evitar daqui a pouco uma dor de cabeça maior, né? E essas questões de financiamento, eu sei que é um negócio que de repente posso estar até arrumando confusão com alguém que trabalha nessa área, mas assim, por que tu vai fazer um financiamento à distância? Se tu pode ir num banco, ou tu pode ir numa agência aqui, que é um local físico, né? E ali tu tira tuas dúvidas, se tiver que reclamar alguma coisa, tu tens um lugar, uma porta para bater, né? Então eu só pediria para as pessoas tomarem um pouco de cuidado nesse sentido, porque a gente vê as angústias, né? Que a pessoa ganha lá um salário, que geralmente é a média, né? E daqui a pouco tem esses descontos, né? E isso até resolver, tá tirando dinheiro do mercado, das contas do dia a dia da família, enfim, da medicação, que às vezes as pessoas também têm problemas com saúde, né? E isso complica, né? Então, assim, e demora, né? Isso demora para resolver, não é uma coisa que resolve em 2, 3 meses. Então, tomar um pouco de cuidado, né, para não cair nesses golpes, e tem casos que não se resolve, tá? Tem casos de golpe de Pix, a questão do banco ali, que eu te falei, tem casos que a gente não consegue reverter. Então, o prejuízo é bem maior. Então, toma um pouquinho de cuidado e sempre tiver uma dúvida, procura um advogado de sua confiança, né, e tira essas dúvidas, enfim, ou procura uma delegacia de polícia para sanar, para não ter a dor de cabeça depois de correr atrás do prejuízo, né? Perfeito, é melhor evitar do que correr depois atrás do prejuízo. Exato. Ô Tabata, da mesma forma queria agradecer, mas também, né, se faltou fazer alguma pergunta também, alguma situação que você queria abordar também, deixa aí bem à vontade o microfone também, né? A gente nem falou de celulares ainda, né? Mas isso é tema para outros, né? Outros podcasts aqui. Posso fazer um adendo aqui? Vai lá, fica à vontade. Aqui é um bate-papo. Não, é porque ela estava preocupada e tal com a entrevista. Né? Eu já vi que ela vai voltar outras vezes. Vai voltar. Já deu de ver que gostou do... sim, né? Sim. Não foi tão difícil assim, né? Vai tomar gosto pela coisa. Vai tomar gosto, com certeza. Fica à vontade. Então, eu agradeço o convite, Luísa. Agradeço o convite e a insistência, né? É a primeira vez? É a primeira vez. Olha só, agora é a primeira de muitas, com certeza. Vamos ver, vamos negociar. Mas obrigado por ter vindo aqui. Obrigada, né, pelo convite, obrigado pela insistência, por ter aberto as portas aqui, né? Para nós, para a gente divulgar um pouquinho do nosso trabalho, fazer esse alerta para as pessoas, né? E estamos à disposição. Obrigada.
Perfeito, a todos vocês então, muito obrigado por ter acompanhado mais um podcast Luizinho e Companhia, né? Você aí é convidado também a entrar em todos os nossos portfólios aí, né? A gente tem muita coisa bacana no canal da Voz Livre TV, né? E obrigado a todos vocês aí que acompanharam e até o próximo Luizinho e Companhia.